caído, perdido ou que não conheça, né? Então, você tem que assumir como igreja sempre essa posição. Crente de verdade não fica na zona de conforto, sempre procura alguém para arrastar junto com ele para a presença de Deus, amém? Vamos nesse momento separarmos a palavra do Senhor. Quem trouxe a Bíblia, por gentileza, pronto lá? Abra aí comigo. Vou continuar em Atos dos Apóstolos. Vamos ler a princípio capítulo 2 e o versículo de número 36. Depois pularemos para o capítulo 13. E versículo de número 4. Quem for encontrando, amém, se coloque sob os pés, por gentileza, para fazermos a leitura da palavra. Acabei de ministrar agora mais cedo em Taguatinga, na filial, uma palavra abençoada. E Deus tem outra palavra abençoada para nós aqui. Amém? Orem pelo projeto do seminário, a qualquer momento estaremos dando a data oficial, tá bom? Vai ser muito bom, você vai gostar. Atos 2:36, saiba pois com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Capítulo 13 do mesmo livro, versículo de número 4, diz assim a santa palavra de Deus: e assim estes, levados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Glória a Deus, amém? Bíblia na cadeira, vamos orar em nome do Senhor Jesus, pedir para que o Senhor fale conosco mais uma vez. Enquanto isso, deixa Deus te usar, abre a tua boca e traz o céu para a terra. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, tu és santo, tu és poderoso, toda glória seja dada a ti. Eis-me aqui como instrumento nas tuas mãos. Pai, necessito carentemente das tuas armaduras, do teu revestimento, teu poder, tua autoridade, da tua unção e presença. Pai, abençoa este povo nesta noite, que as cadeias de Satanás caiam por terra, e que o teu nome seja glorificado, Senhor, a cada obra que o Senhor fizer em favor desta igreja. Senhor, eu sou pequeno, mas tu é grande. Me usa como instrumento, e onde houver um coração aberto para a tua palavra, onde houver um adorador, Senhor, que acredita nas tuas promessas e que veio aqui cheio de fé para louvar o teu nome, enche ele, entrega a vitória que ele está esperando, frustra os planos do diabo e mostra a tua grandeza. É o que eu te peço neste lugar. Oh, aquele que é batizado do Espírito Santo e tem um dom das línguas ininteligíveis, comece a falar em mistério agora. Se não tem, meu filho, abra a boca para dar glória e dizer aleluia, porque Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Uremaindo foes, doramassau e cleste fontinau e camandaue. Ó Deus, dereconte preu e saui, eitoflaui, edifica-nos agora, Senhor, nesta oração congregacional. Oh Espírito Santo, seja alimentado através dos louvores, através das línguas inteligíveis. Começa a encher os teus adoradores e aqueles que acreditam que Deus já está respondendo a oração com unção nesta noite. Começa a abrir a tua boca bem alto e dá glória a Ele. Aleluia! Aplauda bem forte o Senhor, se assente exaltando em alto e bom som o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Que coisa boa estar na presença de Deus. Irmãos, confesso, é a maior bênção, é a maior dádiva você viver dentro da eleição e da vocação de Deus para a sua vida. Entenda isso, não duvide, não questione
o agir de Deus. Só se mantenha dentro da promessa, porque Ele sabe agir, Ele sabe de todas as coisas. E em tempos onde as pessoas estão se misturando com o mundo, perdendo o referencial da glória de Deus, eu venho dar um recado: Deus ainda é o mesmo. Ele ainda faz milagre, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele derrama dom sobre a igreja, Ele transforma a velha criatura em nova criatura. As maravilhas são manifestas todos os dias na vida daqueles que vivem pela fé. Então, não olhe para o mundo, não olhe para as pessoas, olhe para o autor e consumador da sua fé, e você viverá uma vida de plenitude espiritual, aleluia, na presença de Deus. Eu estou dando sequência e já falo com propriedade sobre a parte 3 da mensagem, ou das mensagens que estão sendo pregadas aqui através da minha vida a respeito da igreja exemplo. Todos que estão aqui nos ouvindo já há algum tempo lembram que eu estou selecionando as características, ou algumas das características que creio eu ser uma das mais importantes para a gente observar e se espelhar na igreja primitiva ou neotestamentária. Note que aqui neste contexto não havia cristianismo, então a conversão era sincera, não era mudar de religião como muitas pessoas fazem, porque tem pessoas que não estão se convertendo, estão mudando de religião. Então, se o cristianismo não existia, qual era o referencial para eles? Ao não ser o que? Viver a glória do próprio Deus. Então, esta é a vontade do Senhor para nós, que nós nos convertamos verdadeiramente ao Senhor, porque Ele é o mesmo. Eu quero aqui falar já dentro do capítulo 2 e do versículo 36, uma característica poderosa, principal e muito importante contida nesta igreja, que deve ser marca de todos nós que professamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui em meados do início, após a crucifixão, após a ressurreição, após a ascensão do Cristo. A igreja que começou com a comunidade judaica messiânica, que começou com os apóstolos e demais irmãos, seguindo as normas, seguindo as promessas, seguindo a direção dada pelo próprio Jesus Cristo. Todos eles unanimemente focados na missão que Deus lhe concedera. Então, nós podemos ver aqui como o primeiro exemplo, a primeira característica mencionada para nós nesta noite é o fato de uma igreja que denunciava o pecado para provocar o arrependimento. Eu vou repetir, esta igreja era exemplo, por quê? Porque ela denunciava o pecado para provocar arrependimento. Sem arrependimento não se vê céu, sem arrependimento não se anda com Jesus, sem arrependimento não tem eternidade, sem arrependimento não tem aliança de salvação, e sem a pregação que denuncia o pecado não há como se arrepender. Não existe ninguém que possa se arrepender sendo elogiado, tendo seu ego massageado, recebendo mãozinha na cabeça e elogios superficiais, porque na verdade a única coisa que pode salvar o homem é o conhecimento da verdade, é o conhecimento do estado que ele se encontra, é o conhecimento da necessidade que ele tem de tomar uma decisão enquanto ainda dá tempo, porque passando esta vida não tem como mais ouvir-se a palavra arrependimento, ouvir-se a palavra segunda chance. Eu quero dizer a você que veio aqui nesta noite, não venha a este lugar como se fosse mais um dia comum. Cuidado,
tenha respeito com a casa do Senhor. Este lugar é um lugar que pode nos levar para a eternidade, seja ela de condenação ou seja ela de salvação e justificação. Não pense que sempre vai ter um amanhã para você decidir se você quer ou se você não quer um compromisso sincero com Deus. Não pense que sempre vai haver um amanhã para você decidir o que você vai escolher da vida. Crente fiel já tem que estar decidido desde o primeiro dia que ele levantou as mãos para os céus e confessou Jesus como seu Salvador. O caminho é reto, é direto, é estreito, apertado, é de ida sem volta. Este caminho dolorido, sofredor que nós escolhemos é o único que pode nos dar a esperança que precisamos. Então nesta noite, aumente a tua fé, meu querido irmão, porque o dia da vinda se aproxima. Sinais estão se cumprindo na natureza, e sinais estão se cumprindo na própria congregação cristã. Apostasia, o desprezo pelo tempo com Deus, desprezo pelo tempo em oração e leitura da palavra, o desprezo da santificação e a mistura com o mundo e suas vãs filosofias, trazendo a incredulidade, a falta de amor e a iniquidade que aumenta dia após dia, tirando a afeição natural entre irmãos, causando sentimentos que estão cada vez mais crescentes no nosso meio, como inveja, maledicência, maldade e outras coisas mais. São sinais de que esta palavra é verdadeira. E se você é a igreja do Cordeiro, se você realmente é a igreja escolhida, lavada, remida, justificada, aleluia, pelo sangue do nosso Salvador, você tem que ter essas características te acompanhando. Louvado seja o nome do Senhor. Não interessa se você ocupa o altar ou não, não interessa se você é seguidor ou discípulo, não interessa se a sua congregação é grande ou pequena ou média. O que interessa é que a igreja é você, e você como igreja tem um selo a zelar, você tem um nome a levar de honra como filho, propriedade exclusiva de Deus, nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido com o sangue da graça. Nós não somos do mundo, e isso tem que estar sendo vivido veementemente pelas nossas vidas. Eu quero dizer que pode cair um do teu lado, pode cair outro na tua esquerda, pode um se apostatar da fé dentro da tua casa, isso não te importa. Teu compromisso é com Deus, a tua chamada é com Deus, tu vai prestar conta com Deus. Quem quiser que venha, quem não quiser que fique à vontade, mas cada um responderá pelas suas atitudes. Aleluia. O príncipe que governa este mundo está tentando de todas as formas tirar esta marca da igreja. Está usando governos, leis, modas, hábitos sociais, aonde eles tentam esconder o pecado. Eu lembro que quando no Senado começou a tramitar a mudança da palavra fornicação para união estável, eu já percebendo a mão de Satanás por trás, querendo embelezar aquilo que é feio, querendo deixar bonitinho aquilo que é nojento, e nós começamos a ver que as pessoas estão ficando chateadas, porque quando se denunciam os seus pecados, elas se ofendem, elas acham ruim. E agora a ousadia, irmãos, a audácia do ser humano está tão grande que até dentro de uma igreja ele quer mandar nos pregadores para falar ou não do pecado. Oh meu Deus, isto não é igreja nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum, meu filho. Igreja sabe que nós somos pecadores, que nós temos o Pai que, aleluia, Ele exorta, Ele açoita todo aquele que Ele tem como filho, aleluia, porque no início a gente pode até se entristecer, mas depois essa exortação, essa denúncia vai trazer um livramento tão grande, vai abrir os seus olhos de uma forma tão grande, que você vai agradecer e exaltar por ter ouvido alguém denunciar o teu pecado.
pregadores não estão aqui para ofender ninguém, para envergonhar ninguém, mas é necessário, para sermos chamados como igreja, sabermos que temos que denunciar o pecado. Não estamos aqui para machucar o pecador, não estamos aqui para julgar o pecador, mas estamos aqui para julgar o pecado. Estamos aqui para denunciar o pecado. E quem nos dá autoridade? A palavra que nós lemos e pregamos. É ela que nos dá a autoridade para isso. Porque eu provo isso para vocês, igreja? Porque Pedro está agora exercendo o seu ministério. Fora restaurado de uma forma tremenda naquele encontro que ele teve quando estavam pescando, ele desistindo de tudo, e João vê o mestre ali à beira-praia. Pedro pula, vai ao encontro deles, ali tem peixe, tem comida, e eles estão conversando, e Jesus vai falar para Pedro: Pedro, tu me amas. Jesus está usando a palavra grega ágape. Você me ama com o amor de Deus, o amor verdadeiro, o amor genuíno. Pedro responde com a palavra grega fileu, dizendo: tu sabe que eu gosto de você. Ele não disse que amava Jesus, ele falou: tenho afeição natural, eu gosto de você. Jesus viu e tudo bem. Aí Jesus vai perguntar de novo: Pedro, agapismi, você me ama com amor verdadeiro, com amor de Deus, o sincero, aquele de Coríntios 13 que ainda não existia, mas já estava no amor da igreja, no coração da igreja, aquele que não se ufana, que não se vangloria, aquele que tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, aleluia. Aí Pedro de novo vai dizer: mestre, tu sabe que eu gosto de você. Jesus estava perguntando se ele amava. Aí Jesus, na terceira vez, para não constranger, vai usar o mesmo termo de Pedro, usando a palavra fileu. Pedro, então tá bom, você gosta de mim? Aí Pedro, já constrangido, já em lágrimas, diz: tu sabe que eu gosto do Senhor. Pedro não estava dizendo que gostava do Senhor ao invés de dizer que o amava, não porque ele não amava o Senhor, é porque ele se sentiu tão incapaz depois que ele traiu Jesus, que ele ficou com medo de dizer que o amor dele era verdadeiro. Mas mesmo assim, Jesus, entendendo e dando outra chance a ele, vai dizendo: apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas e apacenta os meus cordeiros. O interessante é que é lindo, porque tem diferença entre ovelha e cordeiro. Cordeiro é novinho, é aquele que acabou de nascer. Ovelha já é o animal adulto, velho. Então Deus está dizendo para Pedro: Pedro, cuida dos novos na fé e cuida também dos velhos na fé, que às vezes dão trabalho também. Cuida de ambos, todos eles. E o interessante é que o português não nos dá a possibilidade de entender a diferença de duas palavras que está neste texto. Uma é sobre a palavra pastorear, outra é sobre a palavra apacentar. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque uma vai se referir ao trabalho coletivo e a outra vai se referir ao cuidado individual com a ovelha. Então Pedro tem autoridade de Deus para cuidar tanto do coletivo, do grupo, como chamar uma ovelha ali no canto, pessoalmente, baixar o cajado nela, para que o lobo não destrua. Para que serve cajado, irmão? Não é para bater não, porque o cajado na época ele parecia um ponto de interrogação. É porque a ovelha vai saindo, vai ficando rebelde, vai ficando soberba, acha que é dono do próprio nariz, e o pastor está vendo o lobo babando, dizendo: sai do pasto, porque eu vou te torar no meio. Aí o pastor, como uma ovelha, e ele vai cuidar da ovelha individual, não só do grupo. Ele vem com o cajado que tem uma volta assim, parecendo um ponto de interrogação, mete no pescoço da ovelha, ela querendo ou não, ele volta pra cá, rapaz. E para fazer isso, se tem uma arma chamada verdade profética: falar o pecado que ela não está vendo mais, denunciar o erro e a transgressão que ela já achou normal. Olha só, Pedro está pregando e ali está uma multidão, e você vai ver ele dizendo, foi lido: saiba pois com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor
e Cristo. Eita, glória a Deus. Olha só a revelação do texto, meu querido. O que você talvez nunca entendeu. Você já ouviu falar que Pedro pregou que ele ganhou quase 3.000 almas. Mas você acha que ele ganhou quase 3.000 almas dizendo: ô lindinhos de Jesus, vocês são uma bênção, vocês são o povo mais santo que existe na terra? Não. Pedro vai denunciar uma mensagem acusativa. Depois de tudo que aconteceu, ele abre a boca e diz: vocês são assassinos de Deus, vocês são matadores de Deus, vocês são pessoas criminosas. Esta foi a mensagem denunciando o pecado. Agora, o que eu acho lindo na palavra de Deus é que não vi ninguém falando: eu vou sair deste culto e não vou ouvir mais esta palavra. Ele está me chamando de criminoso. Pedro está nos chamando de assassinos. Vamos caçar outro lugar, vamos procurar outra igreja. Não, meu filho, o texto vai dizer que depois que Pedro denunciou o pecado deles, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Ou seja, o coração deles ficaram sensíveis, arrependidos, pesarosos. E o texto vai dizer que eles, depois que os seus pecados foram denunciados, sabe o que eles disseram? Eles fizeram foi perguntar para os apóstolos: é mesmo? Nós matamos, nós somos criminosos, nós somos pecadores. Então Pedro, apóstolos, João, vocês, o que faremos então, irmãos, agora? Aleluia. Eu lembrei aqui agora de quando eu entrei na igreja, como era bom a humildade das pessoas em relação a Deus. Os profetas denunciavam o pecado, a pessoa caía prostrada no chão, chorando em lágrimas, pedindo perdão e uma segunda chance. Eu observo as coisas, eu vejo Deus falando aqui, e gente que era para ser o exemplo de gente mais humilde, vira a cara, fecha o coração, afronta, pirraça, se opõe, sai da igreja. Meu filho, se você não quiser ouvir que você precisa se arrepender, você está no lugar errado. Você pode ir para todos os lugares se você imaginar, menos uma igreja. Porque o único caminho para a salvação do homem é o arrependimento, mediante o reconhecimento dos seus pecados. Quem diz porque você tem 3 anos que entra dentro de uma igreja que você não tem pecado? Jonathan Edwards, um dos maiores avivalistas do século passado e da história da igreja, ele vai contar em sua biografia que diante de todas as almas que ele ganhou, diante da igreja metodista que surgiu e foi o maior referencial para nós pentecostais, ele foi dizer assim: eu preguei muitos anos da minha vida, não tendo a certeza da minha própria salvação por causa dos meus pecados. Eu salvava outros, mas não tinha certeza que eu era salvo. Até que Deus entrou e trabalhou e convenceu ele da sua salvação. Porque se nós não formos convencidos pelo Espírito de Deus, quem poderá nos convencer, irmãos? Se a palavra de Deus não te convence, se a exortação profética não te convence, se a exortação pastoral não te convence, quem vai convencer? Aonde você vai ser convencido? Num bar? No cinema? No shopping? Ninguém é obrigado a querer a salvação da sua alma. Mas se quer, tem que se arrepender dos seus pecados. E só se arrepende ouvindo. Então, para uma igreja pregar, denunciar o pecado na terra, ela tem que ser a primeira a ter se arrependido.
Porque Pedro tinha autoridade para denunciar pecado, porque ele se arrependeu, porque ele voltou ao caminho que ele fora chamado. E o que é interessante, eles, depois de terem o seu pecado denunciado, o texto vai dizer que eles ficaram ansiosos para saber como é que eles seriam salvos. Eles reconheceram a exortação, eles aceitaram a repreensão, a reprimenda, e diante da pergunta, é interessante porque Pedro vai dizer: arrependei-vos. A palavra grega metanoesate, para arrependimento, arrependei-vos aqui, está inclusa como se entregar para Deus e não para uma religião. As pessoas não estão se convertendo, elas estão virando evangélicas. Oh, Laçaro Maramá. A palavra é a mesma, meu querido. Desde que Jesus instituiu a igreja, a palavra é a mesma. O caminho é estreito, tem que ter arrependimento, humilhação. Tem que se humilhar e reconhecer a necessidade da mudança. E tem que se pregar isso. Tem gente consentindo com ímpio. Tem gente se calando e se misturando com ímpio. Cuidado. Esta igreja não se misturava com qualquer um. Não era qualquer um que dizia que era crente, que sentava no meio e tomava café, não, meu filho. Era uma igreja seletiva. Simão, mágico, veio dizendo: eu faço magia também, eu tenho um Deus. Eu tenho nada. Aqui não. Foi repreendido. Deus mostrou que era o Deus verdadeiro, e o procônsul Sérgio Paulo aceitou a Jesus. Porque quando você não prega e não denuncia o pecado, como é que as almas vão ser salvas? Como é que elas vão distinguir de quem está certo e quem está errado? Tem que denunciar, irmãos. Tem que denunciar. E Pedro inicia a mensagem dele denunciando o pecado. E o texto vai dizer que 3.000, quase 3.000. Você que fica dizendo essas mensagens de taca aí vai me fazer sair da igreja. Então, porque tu não é crente. Porque a exortação do pecado não deixa crente mais forte. Exortação do pecado não afasta crente. Ela deixa o crente mais limpo, mais santo, mais puro, mais cheio da graça de Deus. Quem acredita nisso e ainda ama o verdadeiro evangelho, levanta a mão para dar glória a Ele. Aleluia. Porque se o pecado não for exortado, as pessoas brincam com Deus e com a igreja. Vira brincadeira. O diabo entra no meio e bagunça a casa. Então Pedro denunciou o pecado e 3.000 almas, quase, aproximadamente, se arrependeram. Você está pensando que você vai se arrepender? As pessoas dizendo: você é uma bênção. Continua assim nessa sua safadeza, essa cara de pau. Metade na igreja, metade no mundo. Não sabe o que quer. Não é assim não, meu filho. O precursor da fé já começou chamando: oh, raça de víbora, arrependai-vos. Tem que se denunciar o pecado. Goste ou não goste. Coma pouco ou coma muito. A comida é essa. Porque com eternidade não se brinca. Não se brinca. Então, o exemplo desta igreja, e nós devemos ser da mesma forma, denunciar o pecado. Porque tem gente que é crente, que está agora do lado do pecador, está junto com ele, não exorta mais, ainda acha que ele está certo, fica mandando os outros dizer que os outros é culpado. Que bagunça é essa? Que bagunça é essa? Esta
da igreja não se misturava com o pecado e nem com o pecador. O único contato que essa igreja tinha com o pecador é: vai se converter, vem, senão dá licença dos meus caminhos. Não há bênção entre a união da igreja com o mundo. Do crente com o mundano não tem bênção, não tem. E acabou. É a palavra. E se você não vê que está contra a palavra, Deus tem que usar o profeta para falar: sai do pecado e se converte. Chega dessa safadeza de ficar pregando historinha. Mentirou. A igreja foi chamada para pregar a verdade, para ser perseguida por causa da verdade, para arrumar inimigos por causa da verdade. Deus não chamou a igreja para ficar em paz com o mundo, não, meu filho. Vou ficar em paz com o mundano. Você está doido? Jesus falou: não vim trazer, meu filho, paz, não, vim trazer foi espada. Separação do que serve e do que não serve. Agora é tudo misturado. A pessoa vai na católica, vai na macumba, ainda canta na igreja. Senta na mesa com o ímpio, daqui a pouco está na mesa da santidade. Deus não mudou não, meu filho. Deus não mudou. Se não aguenta a cruz, se não aguenta perder, ser abandonado, então pede para sair. Mas não fica em cima do muro querendo agradar a Deus e o mundo não, meu filho. Crente morno, Deus vomita. Ou tu é frio logo na bagaça, ou tu é quente, rapaz. Negócio de crente morno, rapaz, porque quando a gente está no mundo a gente é frio. Frio com Deus lá no pecado, na bagaça. Mas agora se converte com um pouquinho de Egito aqui, um pouquinho de Deus aqui. Não, meu filho, se converteu, tem que ser quente para Jesus. Tem que ter autoridade para denunciar o pecado, mandar tomar vergonha na cara, assumir a responsabilidade. Deus quer levantar uma igreja forte. É uma liderança forte que dá conta de fazer aquilo que Deus mandou. Que não fica caindo e levantando, não. Por quê? Porque está misturado com pecado. Quem anda misturado com o mundano não tem autoridade. O diabo está tirando a autoridade de muita gente. Zombando de muito crente. Rindo, gargalhando. Se depender desse aí, nem ele é salvo. Mas Pedro não. Pedro denunciava o pecado. E quando ele denunciava o pecado, porque tinha vida com Deus para cobrar, as almas se rendiam. Quem era bode sumia de vez, mas quem era ovelha falava: o que eu faço então? Se eu sou pecador, me dá uma solução. Prega, meu filho, para se arrepender dentro da tua casa, na rua, na escola, prega! Isso é uma igreja exemplo, que denuncia o pecado, doa quem doer. Pecado não é bichinho de estimação para você aceitar não, meu filho. Ele mata. Diz a Bíblia: o salário do pecado é a morte. Deus está querendo dar autoridade. Quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo falou: eu gemo para dar autoridade para esta igreja. Viver isto aqui. Gente calado, irmão. Gente calado, consentindo com o erro. Ainda querendo que os outros apoiem o erro com ele. Que palhaçada é essa, rapaz? Com o erro não se consente não. Seja para quem for essa palavra aqui. Se for dentro da tua casa, onde for que você está consentindo, você está errado. Sei lá, no seu ambiente de trabalho, está lá na rodinha da Kaiser, do vinho, rindo na chocarrice, gente falando safadeza, palavrão, rindo de igreja, você é junto. Que bagunça é essa, rapaz?
Você que também é casado, seu casamento tem que ser com Deus, não é com o diabo não. Deus nos deu a liberdade para renunciar a qualquer coisa por amor a Ele. Não renuncia quem não quer, chora quem não tem fé, porque quem tem fé larga tudo e confia no amor supremo de Deus. Mas não anda com pecado, porque o pecado, meu filho, não deixa resplandecer a glória de Deus na tua vida. Sabe que tem muita gente que não resplandece mais a glória de Deus? É pecado, meu irmão, é consentimento com erro. Quer voltar a ser cheio do poder, que é além de ficar pulando, é ter autoridade para ganhar alma, pregar, estar de pé, ganhar a sua casa. Tem que largar o pecado, tem que sair do meio do pecado, tem que andar em santidade com Deus. Primeiro exemplo, seriedade. Uma igreja que denunciava o pecado para arrependimento. Segundo, isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Eu fico vendo hoje, a gente assume uma vida de fé, assume uma responsabilidade, um ministério e faz o que a gente quer. Eu vou para onde eu quero, eu faço como eu quero. Eu fico olhando, isso aí não é exemplo de igreja para ninguém, porque a gente é observado, meu filho. A gente é observado. Se suas atitudes não condizem, pode ter influência, pode vestir como crente, pode ser primo de pastor, irmão, sobrinho, filho, não convence, as pessoas observam. Porque Satanás, ele só pode entrar, isso eu aprendi desde pequeno na fé, onde tem brecha. A família está lá, está demônio, está tudo, é porque tem brecha. Se é crente e o negócio está bagunçado, brecha! Porque onde tem uma igreja cheia de autoridade, o diabo não brinca. Ele não põe o bedelho não. Ele pode até ser enviado, mas ele sai queimando. Por um caminho ele vem, mas por 7 ele vai fugir. Aleluia! Por 7 ele vai fugir. E é o segundo exemplo que eu e você temos que ter. Esta igreja tinha uma marca. Ela era dirigida pelo Espírito Santo. Oh, meu filho, tu nem ora mais para saber o que Deus quer que você faz. Era dirigida pelo Espírito Santo. Eu estava lembrando, eu estava estudando, fazendo uma exegese a respeito da Arca de Noé. E o que eu percebi estudando a Bíblia é que a Arca de Noé não tinha volante, timão. O que você imaginar aí? Você sabia disso? Vocês sabiam que a arca não tinha timão para dirigir a arca? As tempestades comendo frouxa. Porque o crente que está sem direção, ele fica reclamando da tempestade, né? Mas ele que foi para a tempestade. Mas o crente que está na arca, quando ele vê a arca sem timão, que ele não pode botar a mão e fazer, vai para cá, vai para lá, tem rocha ali, a onda está muito alta aqui, ele entende, quem dirige essa arca é Deus. Quem dirige essa arca é Deus. Deus te chamou nessa terra para dirigir a tua vida, crente. Entrega o controle dela nas mãos de Deus. Deixa o Espírito Santo te dirigir. Receba a direção de Deus na tua vida hoje. Receba a direção de Deus na tua vida hoje. Receba!
Já falei que na minha época denunciar o pecado fazia lágrimas sair. Não crente sair. Agora eu estou falando que a igreja desta época tinha como marca ser dirigida pelo Espírito Santo. Você leu comigo, vou repetir, vamos ler lá, Atos 13, 4. É tanta reclamação. A culpa é a igreja, é o pastor, é não sei o que, ninguém me vê, não entende. Irmão, a obra não é de pastor, a obra é de Deus. Até hoje tu não entendeu que quem dirige é Ele? Ele que tira, Ele que põe. Ele que planta, Ele que arranca, Ele que dá vida, Ele que faz morrer. 13, 4. E assim estes, isto aqui é Saulo e Barnabé, querendo pregar, denunciar o pecado para que houvesse arrependimento para a salvação, desceram, olha só que lindo, e assim estes, enviados por quem? Pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Oh meu Deus, isso aqui é lindo. Quem dirige esta igreja é o Espírito Santo. Ninguém fazia nada se ele não falasse. Falou não, então vou ficar aqui quietinho no meu lugar. Está mandando eu fazer isso? Não está não, então não faço. Se tiver eu faço. Então o Espírito Santo enviou. E o texto vai dizer que eles desceram. O Espírito Santo envia crente não é para ficar subindo o nariz, empinando, não, é para descer mesmo. É para descer, para ficar mais humilde, mais crente, mais parecido com Jesus. Deixa o Espírito Santo te mover a descer, mulher. É forte. Jeremias 18. Senhor vai, Jeremias, levanta-te, levantei. Agora desce e vai à casa do oleiro. Olha só comigo, já estou terminando. Capítulo 16 e versículo 6. Isso aqui é Bíblia, irmãos. Na igreja tem que ser pregada a Bíblia. Tem que ser pregado a lei suprema de Deus, porque só ela pode salvar o homem. Estou sentindo uma presença de Deus aqui. Ah, Espírito Santo. Olha só o texto. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Vai uma revelação aqui. O mesmo Espírito Santo que envia também impede. Tem gente reclamando, dizendo, mas Deus me impediu disso, me impediu daquilo, impede também. O Espírito Santo agora está impedindo eles de pregarem na Ásia. Se Deus disser assim, bispo, não quero que você pregue para essa pessoa e acabou. Eu não tenho obra com ela. Não quero vocês perdendo tempo lá, Súria. Nesse negócio aí, porque é perca de tempo. Então, eles foram impedidos, o negócio não é para essa banda, é para outra. Meu Deus. Tem gente que está querendo para um lugar e Deus está falando, estou impedindo, você não está entendendo. Eu estou dizendo que não é, que eu não tenho obra, não tenho propósito, não é da minha vontade. E tu está indo, meu filho, minha filha, abre o olho. O Espírito Santo é que dirige. Para vocês que acham que ministério é só ficar aqui com o microfone, meu filho. É o Espírito Santo que envia, é o Espírito Santo que impede. É Ele que dirige a vida de cada um. Eu estou aqui, sabe por quê? Porque Ele me quis aqui. Deus fez muitas promessas na minha vida. E chegou uma época que eu conheci uma pessoa influente,
E essa pessoa falou assim: vou te colocar dentro, tu não vai parar mais. Está entendendo? E Deus tinha me falado que essa pessoa foi enviada para me ajudar. E ela falou: vou te botar no mistério, vou chamar uma pessoa aqui agora para a gente conversar. E você vai pregar. Eu estou falando dos Gideões lá de Camboriú. Eu poderia estar pregando em 2019, 2018 lá, porque eu fui convidado. Mas quando eu recebi o convite, e sabia que era de Deus, que Deus abriu a porta, que não foi forçação de barra, foi Ele. O mesmo Deus falou assim: tu teria coragem, se eu te impedisse de ir para as missões e você ficasse lá em Brasília e pastoreasse minha igreja? Ele pediu para mim. Eu podia falar: não, dá não, Jesus, esperei tanto tempo, vou ficar preso, vou agora. Se eu te pedir para ficar lá, irmão, o crente que tem intimidade com o Espírito Santo, que ele faz? Chora, só vai chorar. Falei: humilhação, perdi família, sou acusado de coisas que eu não faço, pessoas têm raiva de mim sem eu ter feito nada de mal para elas, dor nas costas, dor de cabeça, grau elevado de miopia por causa da leitura, batalhas espirituais, para quando chegar na hora só dar aguinha na boca e dizer não, só chorar. Mas a igreja exemplo é dirigida por quem? E ela ia comigo, porque era tudo pago. Além de ver o povo dando glória, sendo batizado do Espírito Santo, eu ia ser honrado, coisa que eu não sou aqui. Que as ofertas lá que eu ia receber era de 1.000 para cima. E ainda falou: e o negócio vai ser tão top que tu não vai precisar de mexer com nada, eu já tenho até o assessor para você. E no ano que vem vocês vão lá para no Jersey comigo. Eu falei: gente que está sedenta, gente que vai honrar, e o Senhor pede para eu ficar ali, com quem tem raiva de mim pela mensagem que eu prego, e quer ver minha queda, quer ver eu no chão, porque você não me engana. Quando eu oro para te abençoar, Deus abençoa, ajuda, levanta, você não me engana. Você só vai chorar, porque você não dirige a sua vida. E se o cara é inteligente, ele sabe, se Deus está pedindo isso, é porque Ele sabe do meu amanhã. Rapaz, foi uma briga, mas o Espírito Santo venceu. Sabe por quê? Porque eu leio a Bíblia. Aí eu lembro que Jesus veio para padecer, que Ele veio para servir, e eu sou discípulo, então foi doído, mas a resposta foi: não, obrigado. Estou feliz aqui sendo dirigido por Ele, e eu me arrependo da decisão, não. Sabe por quê? Porque nunca me faltou a graça de Deus. Todos os dias, desde que eu levantei as minhas mãos para o céu, Ele cuida de mim, Ele me levanta, Ele me ajuda, Ele enxuga minhas lágrimas, Ele supre a minha necessidade, Ele abate os meus inimigos. Ele é fiel. Ai, Durimassal e Queromante, não. Antes da doença, fui lá na extensão. Vocês viram lá o vídeo na internet? Preguei na extensão. Um dos maiores organizadores de eventos depois desse congresso do Brasil, que faz as maiores vigílias e extensões, me viu pregando lá, falou: me dá seu zap, porque eu vou te levar para a vigília onde está lá os caras que pregam igual você.
Ia pregar até aquele menininho que faz sucesso, todo mundo gosta lá, vocês assistem. Prega direto. Eu vou te levar no Samaritano, não sei aonde, não sei o quê. Aí de novo Jesus falou a mesma coisa. Se eu te pedir para ficar, você fica. Essa eu mostrei para ela. Nas pregações do Marco Feliciano, ele está lá. Falei, foi esse aí. E ele falou, vamos? Falei, não vai dar. Porque a verdadeira igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Eu prego com amor para todos vocês aqui, porque eu tive as minhas feridas para poder ensinar hoje. Eu não sou um arrogante igual muitos pensam. Eu tive que sentir as minhas dores e as minhas renúncias para poder te ensinar hoje. Eu venho dizer para você, você é igreja, você é dirigida pelo Espírito Santo, você não é obrigado, obrigada a viver um jugo que Deus não tem para você. Você está num país livre. Se você tomou uma decisão que está te machucando e não foi a decisão de Deus, Deus manda dizer, você é livre para tomar a decisão que for correta para o seu bem. É muito simples, mas as pessoas querem viver de aparência, quer mostrar uma vida que não tem. Deus não trabalha com aparência. Deus diz, vocês estão todos bonitinhos, mas são assassinos. Se arrependam. E aqueles que se arrependeram viveram uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Tem gente querendo ser pecador. Se Deus te chamou para ser pai, cara, tua família vai para o inferno porque você não ouve a voz de Deus. Tem gente, eu vou ser empresário, vou ganhar muito dinheiro e vou financiar a obra. E se Deus te chamou para ir para esses países perseguidos, ser missionário? Lá no céu, Deus não vai requerer o que você fez. Ele vai requerer o seu chamado. Mas eu ganhei, eu ajudei 1000 igrejas como empresário, mas te chamei para ser pregador. Se fosse pregador, tu ganharia 30 mil almas. Então não vai ter galardão. Precisamos voltar a ouvir e sermos sensíveis ao Espírito Santo. Esse último texto, Atos 20, 28. Eu não pregaria nada, irmão, que não tem base bíblica para esta igreja. Isto aqui é lindo e eu fecho. O texto vai dizer, olhai pois por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Primeiro, a igreja de Deus. Quem sofreu na cruz, quem suportou coroa de espinho, blasfêmia, cuspe, bofetada, cravos nos pés, nas mãos, foi Ele. E foi Ele que levantou. Foi Ele que constituiu os bispos, os pastores, para olhar pelo rebanho, para que eles não se percam. Pense o que você pensar, mas foi Deus que me colocou aqui. Foi Deus que colocou a bispa aqui, com todos os nossos defeitos, que nós somos pecadores como você, mas foi Ele que constituiu. Ele deu autoridade nas mãos para expulsar demônios, curar enfermos. Ele deu a palavra profética na boca para denunciar o pecado, para que haja arrependimento e salvação. E tudo isso com muito amor, muito carinho. Muito amor, muito carinho. Toda vez que nós pregamos aqui, a nossa vontade
é ver a semente plantada conquistar o seu efeito. Toda exortação, como a bispa exortou sexta-feira aqui, a vontade no coração dela é que a alma se arrependa e saia das mãos do diabo. Porque ter 10 anos de crente não significa que você não está na mão do diabo. Eu explico, religião não salva ninguém. O que nos pode salvar uma vida de fé, arrependimento diário e humilhação diante do Todo-Poderoso. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele ao seu tempo vos exaltará. O que é lindo, que toda essa mensagem que muitos dizem que é dura, que é desprovida de amor, que essa rigidez em que você não pode dirigir a sua vida, você tem que andar na direção do Espírito Santo, tudo isso é para a sua exaltação, é para que no fim da sua história, o diabo que sai envergonhado, e você vitorioso, e você honrado, porque Jesus pagou um alto preço, e não foi para ver uma igreja derrotada, humilhada na mão de Satanás, mas uma igreja que ainda se humilha na presença dEle, e Ele mesmo com sua forte mão, pega da tua mão cansada, nos teus joelhos vacilantes, na tua mente duvidosa, e te levanta. Quem pode adorar esse Deus? Você foi chamado para isso. Começa a encarar e assumir quem você é. Está vendo que você não dá certo no mundo? Está vendo que você é unido com o ímpio, não dá certo? Está vendo que Deus te chamou para ser igreja, para estar dentro do aprisco, do pasto, ser parte de um rebanho cuidado pelo sumo pastor das nossas vidas, Jesus Cristo. Porque vale muito mais a pena sofrer com Deus do que sofrer sem Ele. Porque sofrimento com Deus tem recompensa. Tem recompensa. E Deus manda dizer a esta igreja nessa noite: o Senhor está sondando os nossos corações. E se Ele houver, se Ele vê no teu coração esta humildade de reconhecer, aceitar a exortação, aceitar uma vida onde você não coabita e nem consente com o pecado, você vai ter o próprio Deus contigo como recompensa. O próprio Deus contigo como recompensa. Ah, tem gente que sabe o que eu estou falando. Como é bom Deus ser teu amigo. Eu estava contando esse testemunho para o Gabriel ontem, que no início, quando eu estava estudando o seminário de teologia na ADET, o curso da ETAD das Assembleias de Deus aqui em Taguatinga, e eu pegava uma van, se eu não me engano era 55, os bancos de trás eram bem colados na traseira, e eu saindo do curso, naquela época a gente visitava casa, pregava, ia para monte, era 24 horas na obra. Se o diabo pudesse engolir a gente vivo, mas a gente via Deus dando alegria. Tem gente que tem tudo, irmão, mas não tem alegria. Você olha no olho, congrega, diz que é crente, mas não tem alegria. Tem dinheiro, ganha até mais que muita gente, e não é feliz. Sabe o que é isso? Porque você começou a andar no caminho do pecado. E eu contando para ele que eu pegava a van às 5 horas da tarde, eu doido para ir para casa, morava na Guairoba, estudava muito, dava aquela fome, e a minha parada era a primeira, assim, então eu pegava a van vazinha, Joelson, vazinha, sabe? Eu era o primeiro, assim, a primeira parada era minha, um dos primeiros a entrar, e toda vez eu entrava onde?
no banco de trás, lá no fundão, que era espaçoso, eu gostava, e sentava no fundo. Aí teve um dia que eu saí do seminário, já na esquina, a parada, aí veio a van. Quando eu fui levantar a mão, minha mão engessou. Eu falei, o que é isso? Aí a van chegou, o cobrador abriu, tinha aquele negócio, né, não sei o que, Guaridova. Aí eu ia falar, a boca travou. Eu fui andar, os pés travados, eu fiquei igual uma estátua. E eu falei, o que está acontecendo? E eu comecei a clamar o sangue. E o sangue de Jesus tem poder, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E eu vi a van ir embora, fechando, vai. E a van foi, aí quando a van foi, é sério, soltou tudo, Ítalo. Aí eu, que negócio é esse? E ela demorava uns 10 minutos, 15 minutos para vir outra. Eu falei, vou ficar aqui, 15, 20 minutos esperando outra. Já era para eu estar em casa. Aí chega outra, essa eu não perco não. Eu fui pulando assim, ó, para o corpo não travar. Não sabia o que era aquilo. Entrei, sentei no fundão, como eu sempre sentava. Chegando lá, próximo ao centro de Ceilândia, eu vi uns cones, uma caminhonete meia rodada assim, parado. Quando olhei, o acidente, a caminhonete bateu na traseira daquela van, que eu ia sentar, que os bancos de trás foi parar na frente. Quando eu vi aquilo, o crente já começa a chorar, né? Quando eu vi o que aconteceu naquele carro, e o fato de eu falei, gente, como a gente é incrédulo. Porque Deus cuida da gente, irmãos. Mas a gente prefere confiar no dinheiro, no mundo, nas falsas conversas, do que na palavra. Eu chorei, meu Deus, que cuidado é esse? Que você, sabe quando você dá vontade de comer uma coisa? Chega da água na boca. Eu tenho esses mistérios aí, você não tem, ó, recebe que Deus dá. Você imaginar assim, eu chegava cansado da obra aí, falava, ai, que vontade de comer. Quando vê, daqui a pouco, chegava a pessoa com a comida que eu queria, do jeito que eu queria. Ou então vamos ali, aonde eu estava pensando, irmão, nem pedi. Você está entendendo? Então, o que eu estou fechando aqui, porque nós vamos participar da mesa do Senhor. Não vale a pena, irmãos, estar com um pé no mundo e outro na igreja. Não vale a pena. Você tem que ser igual o início da sua fé. Crente doido, louco por Jesus. Meu negócio é Jesus, se não quer Jesus, vai embora porque eu fico com Jesus. Outro com Jesus comigo, só eu e Jesus. Porque meu Deus é ciumento. Ele é zeloso. O amor dele é tão grande que às vezes uma coisinha que você acha normal pode causar ciúme nele. Então que nessa noite você diga assim: eu sou a igreja que ainda denuncia o pecado, começando da sua vida, começando na sua casa. O texto vai dizer, Gabriel, não vos conformeis com este mundo. Já foi tema de congresso. Ah, pastor, mas isso foi naquela época que eu ainda era... Não, tem que ser até o último dia da nossa vida. E sabe por que eu vim pregar isso? Porque Deus manda dizer que você pode ser a igreja exemplo que Ele chamou. Quando? Agora e hoje. Você pode sair desse culto diferente. Eu queria que os que fossem ceiar se colocassem de pé em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vem aqui trazendo, é Diego seu nome? Diego, né? Eu vi Deus enviando anjos. E eu vi uma batalha travada em teu favor contra o espírito da morte. Pode vir.
O inimigo, ele tem tentado resistir à obra de Deus na sua vida. Ele chegou a dizer assim: eu mato ele, mas ele não vai servir a Deus. Fecha os teus olhos. Eu não vou te tocar não, mas Deus vai te tocar. Abre teu coração. Senhor, em nome de Jesus, não é no meu nome, mas é debaixo da tua palavra que foi pregada. Porque onde o evangelho é pregado, os sinais acontecem para mostrar que tu és o Deus verdadeiro e único. Terra e céus ouvem isso agora e são testemunha. Que esse espírito de morte não vai ficar na vida deste jovem, porque ele será um grande obreiro na tua casa, um instrumento poderoso nas tuas mãos para a salvação de almas. E nós ordenamos agora em nome de Jesus, todo espírito de morte, de enfermidade, todo aguilhão do inferno, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai! Sai! A promessa está de pé sobre a vida dele. Ora mais.